tão temidas, tão apavorantes. Olha o tamanho desses dentes. Existem tantos mitos sobre animais peçonhentos e hoje nós vamos desmistificar e mostrar que sim, elas são importantes. Esse é mais um episódio do Por Dentro do Catavento aqui na Seção da Vida. Bora lá? E para me ajudar na missão de hoje, eu vou chamar um dos nossos monitores aqui da Seção da Vida, que é estudante de Biologia, o Rafael Ferreira. Vem pra cá, Rafa. Tá. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e hoje eu vou ajudar vocês a desmistificar esse assunto tão interessante. Rafa, eu queria saber primeiramente por que você acha tão interessante os cientistas estudarem esse tema, para a gente poder explicar melhor para o pessoal que está na escola, na faculdade, e aí? O veneno, gente, é uma coisa muito interessante, porque ele é uma substância tão forte e capaz de fazer tanta coisa no nosso corpo que os cientistas, ao olharem ele, podem até tirar, por exemplo, remédios. E na natureza, por que um veneno é tão importante para alguns seres vivos? Olha só, os animais que possuem esse veneno, eles utilizam ele tanto para se defender de outros animais, como também para se alimentar. Então, realmente é muito importante eles terem esse veneno. Ah, então é por isso que alguns se defendem da gente usando veneno, né? É verdade, é porque às vezes nós invadimos muito o lugar deles e eles acabam se sentindo com medo da gente. Então eles acabam se defendendo, mas não porque eles querem nos atacar, mas sim com uma própria defesa desses animais. E você, Rafa, já teve alguma experiência, algum acidente com alguma serpente, com abelhas, marimbondos, etc? Olha, ainda bem, eu nunca tive nenhum problema desse. Mas eu respeito muito os animais e sei o que eles podem fazer. Então eu tenho um maior respeito ainda. Como o Rafa falou, a gente tem que respeitar a casa deles. Como a gente tem a nossa casa, a gente gosta de ser respeitados, eles também gostam. Então esse respeito, ele tem que ser recíproco, ok? Então nós temos esse painel tão bonito aqui na Seção da Vida, Rafa. E por que é tão importante a gente ter um painel como esse em um museu de ciências? Olha, gente, para a gente falar de veneno, realmente tem uma gama muito grande e a ciência hoje em dia evoluiu de um jeito que a gente consegue tirar dos venenos utilidades para nós seres humanos também. E esse painel, gente, é tão interessante tanto para mostrar para vocês que os animais venenosos, eles possuem uma importância muito grande, tanto para a natureza, tanto para nós seres humanos. Veneno, por exemplo, que nos auxiliam a controlar a nossa pressão arterial. Nossa, que legal, Rafa. Não é que você vai beber o veneno, né, pessoal? Não, não, não. O veneno, por exemplo, ele é passado por diversos estudos. Ele é fragmentado e muito bem estudado suas ações. E essas ações são fragmentadas do veneno e utilizadas assim para se transformar num remédio. Ah, Rafa, esse veneno que você está falando, eu acho que eu sei de que serpente ele é retirado. Da jararaca, certo? É esse mesmo, da jararaca. E nós temos uma réplica da jararaca aqui no nosso museu. Vamos lá ver? Bom, então aqui nós temos um exemplar, uma réplica da jararaca que é utilizado para a fabricação desse remédio de hipertensão. Vale lembrar, pessoal, para você que tem medo de serpentes, aqui no nosso museu nós não temos exemplares vivos desses animais, apenas réplicas, e com essas réplicas nós conseguimos passar toda uma educação ambiental e a importância desses seres vivos na natureza. E esse veneno, pessoal, da jararaca, ele tem uma ação chamada de neurotóxico. O que é isso? Ele atinge nosso sistema nervoso central, mas além do mais, ele tem outras características. E os cientistas, ao analisarem esse veneno, viram também uma ação que impede a vasoconstrição. Tem um jeito da gente deixar essa explicação mais simples? Sim, a vasoconstrição é o seguinte, eu vou pegar até uma folha para nos ajudar nessa questão. Pensa assim, que os nossos vasos, eles possuem um calibre certo. E quando nós temos uma pressão sanguínea alta, nossos vasos sanguíneos, eles são menores, o calibre dele é menor. E quando nós temos a pressão baixa, o calibre desse vaso acaba sendo maior. Então, esse veneno que impede a vasoconstrição, ele impede que os nossos vasos eles fiquem tão pequenininhos e aumentando a nossa pressão. E então, qual é o problema da gente ter vasos tão pequenininhos? Mas o problema é quando todos acabam sendo tão pequenos assim, porque o fluxo sanguíneo acaba sendo muito rápido e isso aumenta a nossa pressão sanguínea. Entendi, Rafa. E aí pode acontecer doenças como o AVC e o infarto, né? O AVC no caso do cérebro e o infarto no caso do coração, né? E o que acontece, pessoal? Esse sangue, por passar tão rápido pelo vaso, ele acaba rompendo ele.
e acaba extravasando esse sangue no lugar que não devia estar. Bom, pessoal, nós só falamos sobre os benefícios do veneno da jararaca, apenas um, e já deu para entender o quanto é importante, certo? Agora a gente vai mostrar alguns outros venenos. Então agora vamos falar um pouquinho mais sobre esse painel tão bacana que a gente tem aqui na seção da vida, né? Então aqui a gente, como eu falei, a gente tem a réplica de uma jararaca, que ela está se alimentando de um rato. Nessas plaquinhas a gente consegue ver a questão do veneno e da sua agressividade, né, Rafa? Sim. Aqui, pessoal, a gente vê ela realmente se alimentando. E é como ela utiliza esse veneno. Então, ela utiliza esse veneno claramente para matar as suas presas e se alimentar delas mesmas. Certo. E eu já vi também que o veneno ajuda na digestão delas também, né? Sim, acaba sendo uma ação mais rápida, né, para sua digestão, porque o veneno ele já vai degradando muitos tecidos, então quando chega no organismo dela, já está mais ou menos digerido. Muito legal. Vamos conhecer mais desses animais que a gente tem por aqui? E olha só, gente, falando de veneno, nós temos esse sapo aqui, que ele é muito legal. Olha só a cor dele. Posso te fazer uma pergunta rapidinho? Eu sempre passo aqui e vejo esse sapo e eu queria saber, ele é peçonhento ou venenoso? Então, esse sapo aqui, ele é um indivíduo venenoso. Peçonhento é um outro tipo de animal que eu também já falei sobre num vídeo anterior. Então, Rafa, vamos explicar um pouquinho melhor para o pessoal sobre o sapo flecha? Sim, o sapo flecha, pessoal, ele pertence a uma família chamada Dendrobatidae. E eles realmente possuem essa coloração bem bonita, que na biologia chamamos isso de cores de aposematismo, que nada mais é que cores de advertência que mostram que esses animais, eles são perigosos. E esta família de sapos, elas são muito encontradas aqui no Brasil, sabia? Caraca, e ela é bem diversa, que eu já ouvi falar, né, Rafa? Tem Sim. bastante espécies dessa família. E muitas cores também, bem chamativas. Verdade, eu já vi que tem amarela com preto, laranja com preto. Vermelho, azul. Então são azul. cores realmente bem chamativas, né? Sim. Dando aquele alerta importante. Bom, Rafa, nesse painel a gente não tem só animal, né? Não. Então vamos falar um pouco agora sobre esse fungo que nós temos aqui também. Exato, pessoal. O fungo, ele também é um ser que é venenoso. E esse cogumelo, pessoal, ele pode ser muito prejudicial à saúde. Tem umas espécies que são muito tóxicas, mas também nem todos são, né? Verdade, a gente chega a se alimentar de alguns cogumelos, né? Eu como champignon no meu estrogonofe. E aí, Rafa? Sim. Olha, todos eles são fungos. E nem todo fungo ele tem esse veneno forte. Como, por exemplo, o champignon que a gente come, ele não tem veneno nenhum. E é muito gostoso, por sinal. E por que, Rafa, alguns têm venenos e outros não? Esse tema leva bastante sobre um assunto de evolução dos animais e dos organismos vivos. Como, por exemplo, alguns criaram-se essas defesas contra outros animais, sendo tóxicos e comumente chamados de venenosos. Então, alguns realmente se adaptaram a ter esse veneno para não serem predados, por exemplo. E alguns que já não tiveram esse veneno, a gente se alimenta deles. E eu tenho mais uma pergunta. Esse fungo, ele se chama agário das moscas. Tem algum motivo? Então, tem sim. Ele exala um feromônio muito específico que atrai os insetos para ele, e com ele atraindo esses insetos para ele consegue utilizá-los como alimento. E Rafa, por que é importante a gente estudar os fungos? Por que eles são importantes? Então, os fungos, eles não fazem fotossíntese que nem as plantas, mas eles são ótimos tanto para a natureza, tanto para nós. Além de nós nos alimentarmos dele, ele cumpre um outro papel na natureza muito importante, de detritívoros. Eles decompõem matéria orgânica, então eles nos ajudam a, por exemplo, limpar a natureza. Bom, então vamos mostrar mais animais, né, que a gente tem aqui no nosso painel. Então vamos mostrar um pouquinho sobre a cascavel. Ela é muito famosa por ter o chocalho, né, que todo mundo comenta, que é muito característico, né, Rafa? Sim, e para falar no chocalho, tem uma curiosidade muito legal. Vocês já ouviram falar que daria para contar os anos da serpente pelos chocalhos, mas isso é muito equivocado, porque esses chocalhos eles são formados na troca de pele desses animais. Então, pode ser que ele tenha trocado de pele mais que uma vez por ano. Então, realmente não dá para contar quantos anos o animal tem, as cascavéis têm, por esse chocalho. E o veneno da cascavel, ele também é super estudado, né, Rafa? Sim,
Ele, por ser um veneno muito forte e com diversas ações, os cientistas também estudam muito ele para ver como que funciona essas ações no nosso corpo, o que será que poderia ser benéfico para nós. E já, Rafa, que a gente está falando sobre venenos, animais peçonhentos, a gente tem que citar um pouco sobre a questão dos soros, né? Sim, os soros, pessoal, vocês já ouviram falar que eles são produzidos lá no Instituto Butantan, o mesmo que está fazendo as vacinas do coronavírus hoje em dia. E eles são muito importantes para tanto nos proteger desses próprios venenos. E aqui no Brasil, o principal produtor desse soro é o Instituto Butantan, como o Rafa citou. Eles produzem em larga escala soros antiofídicos de 4 serpentes, que são serpentes nativas do nosso país, que é o caso da jararaca, da cascavel, da coral verdadeira e da surucucu. E aqui nós temos 3 desses exemplos que a Maria Cecília falou, como por exemplo a cascavel, desse outro lado aqui a coral verdadeira e aqui embaixo nós temos a jararaca. Tem mais uma pergunta, Rafa. É só de serpente que o Butantan cria soro? Não é só de serpente. Por exemplo, tem um animal que causa muitos acidentes aqui no nosso país. E um deles é esse daqui, ó, a lagarta, conhecida popularmente como lagarta de fogo. Tem alguma espécie específica que o Butantan produz o soro dela? Sim, essa daqui, o nome científico dela é Lonomia obliqua. E realmente ela tem um veneno muito potente. E essas lagartas não andam sozinhas, elas sempre estão em grupo. E tem aqui um exemplo disso, vem cá ver comigo. E aqui, pessoal, a gente tem um exemplo como elas ficam na árvore. Olha só. Nossa, Rafa, elas são bem feias, né? Então, elas são feias desse jeito porque elas estão fazendo uma coisa muito interessante. Vocês já ouviram falar sobre camuflagem? E elas estão dessa cor e esse estilo todo estranho porque elas estão se camuflando em um tronco de árvore cheio de líquens, musgos, e elas utilizam dessa coloração para se camuflar no meio do tronco. Então, já que você falou que elas vivem em grupos, colônias, né? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, seria isso, Rafa? Sim, elas estão em várias, e quando a gente acidentalmente encosta no tronco sem vê-las, a gente toma a toxina não só de uma, e de várias. E por isso que o Instituto Butantan faz realmente esse soro para tratar a gente quando acontece esse tipo de coisa. Então, para encerrar, Rafa, você pode nos dizer alguns animais que não são tão intuitivos para a gente, que vão possuir algum veneno ali e que a gente não sabe mesmo? Sim, olha, tem diversos animais e todos eles possuem uma toxina específica. Para numerar alguns que não são tão intuitivos assim quando falamos sobre esse assunto, eu tenho, por exemplo, um caso das abelhas. As abelhas, pessoal, tem as que não têm essa toxina, mas as que têm essa toxina, realmente elas acabam nos prejudicando bastante, né? Mas também elas nos auxiliam muito, como por exemplo, elas que são as polinizadoras de grandes produções de frutas e de plantas que nós temos aqui. E tem um molusco lá no fundo do mar, que o nome dele é Conus panaeus, que ele está na lista dos animais mais venenosos do mundo. Meu Deus! E um outro exemplo desses animais, nós temos aqui ele, que está lá em cima, que é o peixe niquim. E ele tem um veneno muito forte e ele possui um espinho que é capaz de inocular esse veneno nos seres humanos ou em qualquer outro organismo que passar e que incomode ele ali. Então, para o pessoal que se incomoda com o espinho do peixe, esse ainda piorou, né? Porque ele tem veneno. Sim, piorou muito para a situação de muita gente aí que não gosta de espinhos no peixe. Bom, pessoal, e vale a gente fazer um alerta também, né, Rafa? Com certeza. Apesar desses animais serem perigosos, eles sim têm grande importância para a natureza, né, Rafa? Com certeza, exato. Esses animais, eles prestam serviços ecológicos. O que vem a ser isso? Esses serviços ecológicos nos ajudam, por exemplo, a ter o equilíbrio da natureza. Então eles se alimentam e são alimentados. E é assim que funciona a natureza e precisamos de todos os organismos vivos trabalhando para isso. Para manter todo aquele ciclo ecológico, né? Então, não vamos lá na casinha do bicho incomodar ele para não acontecer acidentes. Então, vamos deixar todo mundo quietinho, respeitar a casa de todos, certo? E manter todo esse equilíbrio no nosso meio ambiente. E, gente, tamanho não é documento. Isso já é muito bem falado, mas
Alguns animais que são muito venenosos, eles também são pequenos, então o respeito e a atenção devem prevalecer em todos os casos. E aí, pessoal, se vocês gostaram dos animais que a gente falou aqui, comenta aqui nos comentários quais vocês acharam mais interessantes dessa lista, beleza? É isso, pessoal. Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.